Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje iremos abordar o assunto de trocadores de calor. O grupo é composto pela Kathleen Lohane, por mim, Maria Luísa, e pelo Matheus Felipe. Nosso professor orientador é o Antônio Marlon e a data de publicação deste trabalho é do dia 10 de fevereiro de 2025. Em uma breve introdução sobre os trocadores de calor, podemos destacar que são dispositivos que facilitam, a troca de calor entre dois fluidos que se encontram em diferentes temperaturas, evitando a mistura de um com o outro. São utilizados na prática em uma ampla gama de aplicações, desde sistemas de aquecimento e ar-condicionado domésticos a processos químicos e produção de potência em grandes usinas, e geralmente envolve convecção em cada fluido e condução através da parede que separa os dois fluidos. Temos vários tipos de trocadores de calor. Um tipo mais simples é o tubo duplo, onde um fluido escoa através de um tubo menor, enquanto o outro através de um espaço anular entre os dois tubos. E podemos denominar dentro desse trocador de calor tubo duplo dois tipos de escoamento. O escoamento paralelo, que é onde os fluidos quente e frio entram no trocador de calor na mesma extremidade e avançam na mesma direção. Já o escoamento contracorrente, os fluidos quente e frio entram no trocador de calor em extremos opostos e escoam em direções opostas, como podemos observar nas imagens. Aqui, um exemplo de escoamento paralelo, onde podemos observar que o fluido quente e o fluido frio, eles vão para a mesma direção, enquanto no escoamento em contracorrente, o fluido frio vai a uma direção e o fluido quente em outra. Temos também um outro tipo de trocador de calor, o compacto. Ele é especialmente projetado para permitir uma grande superfície de transferência de calor por unidade de volume. Um exemplo bem simples, que a gente tem de trocador de calor compacto é um radiador de carro, ou também um trocador de calor de turbina a gás de vidro cerâmico, ou um regenerador de motor Stirling, e também um pulmão humano. Os trocadores de calor compacto, eles permitem o alcance de altas taxas de transferência de calor entre dois fluidos em um pequeno volume, e por isso são utilizados em aplicações com limitações estritas sobre peso e volume de um trocador de calor. Uma grande superfície, de trocadores de calor compacto, ela é obtida através da utilização de chapas finas ou aletas, estreitamente espaçadas na parede que separam os dois fluidos. Por isso, eles são utilizados em trocadores de calor gás ou líquido gás, para compensar o baixo coeficiente de transferência de calor, associado ao escoamento de um gás de maior superfície. Um radiador de carro, por exemplo, que é um trocador de calor compacto água-ar, por exemplo, não é uma surpresa, que as aletas sejam fixas na superfície dos tubos no lado do ar. Já nos trocadores compactos, normalmente os dois fluidos eles circulam perpendiculares um ao outro. E então a gente tem a configuração de um escoamento chamado escoamento cruzado. Nessa imagem, a gente tem um exemplo de trocador de calor, gás líquido, compacto, para o sistema de ar-condicionado residencial, que é um dos mais comuns e mais vistos, mais conhecidos também que nós temos no mercado hoje. Além, é claro, que nós possuímos um dentro de nós, o nosso pulmão, e um também bem visível, um trocador de calor compacto, no caso, um regenerador, um radiador, desculpa, de carro. Beleza, mas esse escoamento cruzado, ele pode ser denominado de duas formas, que é o escoamento cruzado sem mistura, que é onde as placas ou as aletas forçam o escoamento do fluido através de um determinado espaço entre elas e evitam que ele se mova na direção transversal, ou seja, de forma paralela aos tubos. Já o escoamento cruzado, ele é chamado de mistura, escoamento cruzado com mistura, já que o fluido agora ele está livre para avançar na direção transversal. Porém, os dois fluidos não são misturados em um radiador de carro.
A presença da mistura do fluido pode ter um efeito significativo sobre as características de transferência de calor e trocador de calor. Aqui nós temos um exemplo, né, do escoamento cruzado, sem mistura, né, onde aqui onde as placas estão forçando, né, o escoamento do fluido em determinado espaço, e já aqui, né, com o escoamento cruzado com mistura, a gente já não tem, né, nenhum empecilho, ou seja, agora o fluido está livre para ele avançar na direção transversal. Temos também um outro tipo de trocador de calor, chamado casco e tubo. Ele, por ser mais comum, né, em aplicações industriais, ele contém um grande número de tubos, por vezes centenas em determinado tamanho. Eles são acondicionados, né, em um casco com respectivos eixos paralelos aos do casco, e a transferência de calor entre ele ocorre com o fluido escoando no interior dos tubos, enquanto o outro fluido escoa para fora, através do casco. Geralmente são colocadas chicanas no casco para forçar o fluido do lado do casco escoar através dele, aumentando a transferência de calor e mantendo a uniformidade do espaçamento entre os tubos. Mesmo sendo um de uso geral, né, trocador de calor casco e tubo nas indústrias, eles não são adequados para utilização no caso de aplicações automotivas e aeronáuticas, por causa do tamanho, peso, né, serem grandes para isso. Você pode observar que os tubos de troca de calor e casco, eles são tubos abertos por uma grande área chamada caixa de distribuição, aqui nesse casinho, ó, caixa de distribuição traseira e caixa de distribuição dianteira, onde então o fluido se acumula antes de entrar e depois de sair, né, do nosso trocador de calor. Ou seja, ele entra aqui, né, faz o processo dele. Aqui a gente tem a caixa de distribuição dianteira, onde que entra a entrada de tubos, aqui a entrada do casco, aqui a saída dos tubos, nossa caixa de distribuição traseira, são os tubos, as nossas chicanas, ou chicanas que fala mesmo, são essas barrinhas aqui, olha, que ficam aqui, né, fazendo a função, né, no caso de forçar o fluido do lado do casco, né, e escoar através dele, aumentando assim a nossa transferência de calor. Beleza. Mas também, né, os nossos trocadores de calor casco e tubo, eles podem ser classificados de duas formas. No caso, um trocador de calor de um passe no casco e dois passes nos tubos, que é quando todos os tubos eles fazem uma meia volta no casco. E o outro tipo é o trocador de calor, né, que ele vai envolver dois passes no casco e quatro passes nos tubos. E ele é chamado de dois passes no casco e quatro passes mesmo nos tubos. Um outro tipo de trocador de calor é o trocador de calor placa e quadro, que consiste, né, em uma série de placas planas corrugadas com passagens para o escoamento dos fluidos quentes e frios, né, onde eles escoam em passagens alternadas, e assim, então, cada escoamento de fluido frio é cercado por dois escoamentos de um fluido quente, resultando em uma transferência de calor bem mais eficiente. Além disso, né, os trocadores de calor de placas podem crescer com o aumento da demanda de transferência de calor, mediante uma simples montagem de mais placas. Esses trocadores são bem adaptados para aplicações de troca líquido-líquido, desde que o escoamento de um fluido quente e frio seja mais ou menos na mesma pressão. Além disso, a gente também tem um outro tipo de trocador de calor, que também envolve uma passagem alternada de escoamento dos fluidos quente e frio através de uma área, que é chamado trocador de calor regenerativo. Nele, o trocador de calor regenerativo é um tipo estático e meio poroso e tem uma grande capacidade de armazenamento de calor, como malhas de fio cerâmica. Os fluidos quente e frio escoam através desse meio poroso de forma alternada.
Então, o calor é transferido a partir do líquido quente para a matriz do regenerador durante o escoamento do fluido quente e a partir da matriz de um fluido frio durante o escoamento do fluido frio. O regenerador do tipo dinâmico, ele envolve um tambor rotativo e um escoamento contínuo dos fluidos, quente e frio, através de grandes partes do tambor, de modo que uma grande parte de uma grande parte qualquer do tambor vai passar de forma periódica através de um escoamento quente, armazenando calor e depois, através do escoamento frio, rejeita esse calor armazenado. Mais uma vez, né, esse tambor serve como meio para transportar o calor do fluido quente para o fluido frio. Os trocadores de calor, né, muitas vezes chamados por nomes específicos, eles de modo a refletir a aplicação específica para a qual eles são utilizados. Por exemplo, um trocador de calor condensador, ele tem a função de trocar o calor na qual os fluidos é resfriado e condensado, ao invés de escoar através de um trocador. Já um trocador evaporador caldeira, ele já é um tipo de trocador de calor no qual um dos fluidos absorve o calor e vaporiza. Um radiador de ambiente, por exemplo, é um trocador de calor que transfere o calor do fluido quente para um espaço circundante através da radiação, né? Circundante por radiação, no caso. E agora nós iremos falar sobre o coeficiente global de transferência de calor. Coeficiente global de transferência de calor. Bom, observando essa imagem aqui, a gente pode ter uma noção melhor. Bom, o fluido quente, ele passa para a parede por meio da convecção, na parede por meio da condução e vai para o fluido frio por meio da convecção. A gente pode observar aqui mais abaixo, né, essa representação, né, por meio de um diagrama do cálculo das resistências. Aqui, por meio dessa equação aqui, a gente consegue calcular a resistência da parede, onde temos o D0, né, que é o diâmetro externo do tubo, o DI, que é o diâmetro interno, o K é a condutividade térmica do material da parede e L é o comprimento do tubo. Nessa equação aqui, a gente tem uma variável U, onde é justamente o coeficiente global de transferência de calor, dado em watts por metro quadrado Kelvin. E para a gente conseguir obter esse coeficiente, a gente vai precisar das taxas de convecção interna do tubo e externo. Dando seguimento, vamos falar um pouquinho do fator de incrustação. O que seria esse fator de incrustação? Vamos pensar, por exemplo, numa panela que você tenha um tempo na sua casa, panela de ferro, e aí se for observar ela, vai ter, por exemplo, uma pequena crosta preta ao redor dela. Por quê? É justamente com o fator do tempo, né, e do uso, o material acaba precipitando. Então há esse acúmulo, né, dessas partículas ao redor da panela. O que isso significa? Significa que tem uma resistência adicional como um todo na transferência de calor, o que provoca uma diminuição na taxa de transferência, né, de calor. Se a gente for calcular a taxa de transferência de calor quando a panela é nova e depois desses anos de uso com essa crosta, acaba que vai ter essa diminuição nessa taxa de transferência. E isso, se a gente for olhar, usando o exemplo que eu dei, pode parecer até uma coisa boba, mas se você for pegar um trocador de calor industrial com centenas de tubos finos e um deles for ou dois ou três forem entupidos por causa dessa precipitação, por causa desse acúmulo desse material dos tubos, né, com a deterioração, acaba que se torna um grande problema. Então, atualmente existem meios para evitar que isso ocorra, né, seja por meios químicos ou meios de tratamento, para impedir que isso justamente aconteça e cause um grande problema. Falando agora do método da diferença de temperatura média logarítmica. Por que é interessante a gente falar dessa equação, né? E é a partir dessa equação que a gente consegue obter essa média logarítmica. É porque ela é obtida a partir do perfil real da temperatura dos fluidos ao longo do trocador de calor.
e a representação exata da diferença de temperatura média entre os fluidos quente e frio, sendo que ela reflete verdadeiramente o decaimento exponencial da diferença local da temperatura, o que a gente pode observar, por exemplo, nesse gráfico aqui, onde a gente tem a temperatura quente e a temperatura fria. O que a gente pode observar que com o passar do tempo, né, e com o passar do tubo, a temperatura fria vai aumentando, né, o fluido frio vai aumentando a temperatura e o fluido quente vai diminuindo a temperatura. Uma coisa que é importante apontar é que o fluido frio ele nunca vai exceder o fluido quente, né? Então, o fluido frio nunca que vai chegar a uma temperatura maior do que, por exemplo, inicialmente estava o fluido quente, né? É um ponto que ele se encontra. Tá vendo que tem uma grande variação de temperatura inicialmente? E essa variação de temperatura ao longo do tubo, né? Ao longo do objeto e do tempo, tá vendo que ela vai diminuindo essa variação de temperatura? Interessante ressaltar isso. Dando segmento, falando um pouquinho dos trocadores de calor multipasses e escoamento cruzado, a relação da diferença de temperatura média logarítmica que a gente acabou de ver, ela é limitada a trocador de calor de escoamento paralelo e contracorrente. Mas as expressões resultantes são complicadas por causa da complexidade das condições de escoamento, né? Então, nesses casos, é interessante a gente relacionar a diferença de temperatura equivalente com a diferença de temperatura médica logarítmica para o caso contracorrente. No caso, é inferior à unidade para trocador de calor de escoamento cruzado e casco e tubo com multipasses. Aqui a gente pode observar essa equação, onde a gente consegue obter o valor da resistência, né? Os subscritos 1 e 2 representam a entrada e saída, né, respectivamente. Então, no caso, o número 1 representa a entrada e o 2 a saída. A gente tem o Tzão representado do lado do tubo e o Tzinho do lado do casco. Então, a partir dessa razão, a gente consegue obter o valor, né, dos trocadores de calor de multipasses. O que acaba facilitando, né, o nosso cálculo, né, por meio das cartas, né, dos fatores de correção que eu vou mostrar a seguir. Então, isso aqui, esse R aqui, acaba que é um fator de correção, esse R e esse P, essas equações, porque acaba que, de acordo, né, com o que a gente viu anteriormente, se a gente utilizasse o método da média logarítmica, a gente ia ter uma dificuldade maior para a gente conseguir encontrar com maior clareza, maior exatidão, fatores mais complexos. Então, dando segmento, falando agora das cartas, a gente tem esse primeiro caso aqui, onde a gente usa em fatores de casco 2, 4 e 6, né, com passes nos tubos. Tem até uma representação nessa imagem aqui, né, para a gente ver em que tipo de equação, né, em que tipo de situação essa carta se aplica. Aqui já são passes nos cascos 4, 8 e 12. Aqui a gente consegue obter o fator de correção com um único passe, né, com escoamento cruzado, e com dois fluidos sem mistura, tanto que tá uma representação aqui, né, de fluidos diversos, né, e não há mistura. Aqui a gente tem um único passe, né, com escoamento cruzado, com um fluido com mistura e outro sem mistura. Então, acaba que aqui a gente ocorre a mistura, né, de acordo com o diagrama, a gente consegue perceber que há mistura e um passe sem mistura de fluidos.
Agora, para a prática, né, do que introduzimos aqui, um pouco que a gente introduziu, a gente vai praticar o exercício, né, no exemplo 11.6, né, do livro, que diz assim: um teste realizado para determinar o coeficiente global de transferência de calor em um radiador automotivo, que é um trocador de calor compacto de escoamento cruzado, água e ar, com ambos os fluidos, que não são misturados. O radiador tem 40 tubos de 0,5 centímetros de diâmetro interno e 65 diâmetros de comprimento, estreitamente espaçados em uma matriz de placas aletadas. A água quente entra nos tubos a 90 graus Celsius, uma taxa de 0,6 kg por segundo, e os deixa a 65 graus Celsius. O ar escoa através do radiador pelo espaço entre aletas, sendo aquecido a partir de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Determine o coeficiente global de transferência de calor U desse radiador com base na superfície interna dos tubos. Agradeço. Tenha uma boa tarde. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a troca de calor num trocador de calor com fluxo perpendicular. Essa curva mostra o fluxo dos nossos fluidos, sendo a curva superior o fluido aquecido, que vai ceder calor para esse fluido da curva inferior. As setas mostram a direção de fluxo um em relação ao outro. Aqui a gente vê a temperatura de entrada do fluido aquecido, indicado pela letra TH, e o fluido resfriado pela letra TC. E aqui o nosso delta de temperatura, a nossa diferença de temperatura entre os dois. Aqui a gente vê a fórmula de dissipação de calor por esse método, o trocador de calor por fluidos perpendiculares que não se cruzam. Aqui a gente tem um exemplo do radiador automotivo, um esquema mostrando como ele funciona, o fluxo de água, o fluxo de ar e como eles se relacionam, e aqui as dimensões do nosso radiador automotivo, que vão ser importantes para a gente calcular a área que ocorre essa troca de calor. Aqui todos os dados do nosso exemplo: o ar, a temperatura de entrada e sua temperatura de saída, a água que corre dentro dos tubos, a sua temperatura de entrada e a sua temperatura de saída, aqui o calor específico da água, a pressão constante, e aqui o fluxo de água, a quantidade do fluxo de água. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a energia dissipada pelo fluido quente, e a gente encontra ela pela fórmula da nossa energia dissipada, o fluxo de água vezes o calor específico vezes o delta de temperatura. A nossa taxa de troca de calor é de 62,93 kW. A segunda coisa que a gente tem que fazer é encontrar a área na qual ocorre essa troca de calor. A área vai ser a área do nosso tubo vezes a quantidade de tubo, a área de um cilindro. Então, vai ser o número de tubos, π, diâmetro interno, vezes o comprimento do cilindro. 40 tubos, o diâmetro interno de 5 vezes 10 a terceiro metros, terceiro negativo, menos 3, vezes o comprimento, 65 vezes 10 a menos 2, vezes π. Chegamos a uma área de troca de 0,408 metros quadrados. Terceiro, a gente vai aplicar o nosso método de temperatura logarítmica. A gente tem que achar o nosso ΔT1, a gente vai chamar a temperatura de entrada do fluido quente e a temperatura de saída do fluido frio. A gente vai achar o nosso ΔT2 e a temperatura de saída do fluido quente e de entrada do fluido frio. A gente vai achar a relação entre as duas e a gente vai avaliar adimensionalizando elas por meio desse P e desse R para a gente achar o fator de correção. O gráfico completo contém várias linhas, cada uma para um valor específico de R. Aqui eu exemplifiquei apenas a linha do R 0,8, que é o R do nosso exemplo. Feitos esses cálculos para relacionar, encontramos um fator de correção de 0,97, um número adimensional. O quinto passo é a gente aplicar na fórmula para encontrar a nosso fator de transferência de calor, a taxa sobre a área vezes esse fator de correção e a temperatura logarítmica.
Relacionamos os quatro valores, encontramos 3,347 kW/m²Kelvin.